Iniciando mais análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos falar do jogo de ontem, graças a Deus hoje eu já descansei. Passou o estresse de ontem, por isso é bom fazer um programa cada dia, que eu posso analisar mais friamente o que houve no jogo de ontem. Vamos usar o Coluna do Fla como site para ter um engajamento para fazer a análise do jogo de ontem. Recopa. Flamengo tem atuação tenebrosa e perde para Ana Luz e precisa deviada no Maracanã. Então, o jogo ontem a minha crítica em geral foi porque Carrascal, o que houve com o Bruno Henrique? Porque o Bruno Henrique não entrou nesse jogo. E na entrevista o Felipe Luiz falou que precisava da bola longa. Então, um jogador velocista para essa bola longa, eu vejo, entendo que é o Bruno Henrique. Não sei, de repente ele quer utilizar o Bruno Henrique no jogo do final de semana pelo Carioca, não sei qual foi o pensamento dele e tal, com o Carrascal como falso 9. Outra coisa, jogo fora de casa com futebol argentino, sabe que é um futebol de muita marcação, que não há espaço. Então, se você tenta jogar por dentro, como o Flamengo tentou ontem, só um lance deu certo, que foi o do Cebolinha que chutou acima do goleiro. Não vai ter jogo de toque de bola. O Flamengo quer colocar uma cultura, uma filosofia europeia, um futebol sul-americano. Você tem, acho que, entender cada futebol, como é jogado cada futebol. Aqui na América do Sul é um jogo mais pegado, sem espaço, com muita luta, muita entrega. É diferente do Campeonato Brasileiro, é diferente de outro campeonato. Então, tem que entender, ter essa sensibilidade de jogar cada campeonato. Paquetá como volante, acho que esse jogo não é para Paquetá. Eu acho que é para Everton Araújo. Eu acho que é um jogador que mais poder de marcação, necessitava de um poder de marcação mais forte para jogo na Luz. Acho que Paquetá não tem essa entrega de uma marcação forte. É bom para destruir o jogo, fazer o jogo jogar. Sinto falta do Jorginho. Acho que o Jorginho é um jogador de liderança que fala e orienta o time. Acho que praticamente eu resumo o jogo nisso. Porque Carrascal como 9, acho que não funcionou. Paquetá nesse jogo fora de casa, onde que você é mais cobrado defensivamente, ele cansa demais. Acho que eu guardaria para o segundo tempo, como entrou Pedro no segundo tempo, entrou bem. Acho que entraria com um novo. É a análise que eu faço sobre o pensamento do jogo de ontem. Mas Felipe Luiz, sim, fez o que pensou. Um sistema defensivo, como falei, com o Luiz Araújo e Cebolinha, eu acho que funcionou na marcação. Quando tirou tanto Cebolinha como Luiz Araújo, principalmente Luiz Araújo, saiu o gol pela esquerda. Eu não vi uma grande partida do Luiz Araújo, a substituição. Eu pensei em primeiro momento ele ia colocar o Cebolinha ou o Samuel Lino pela direita. Eu acho que o Cebolinha estava muito bem no jogo. E quando ele tinha o Luiz Araújo, que é o jogador que marca subir pelo lateral, com o Carrascal fazendo lado direito no segundo tempo, o Flamengo perdeu ali o poder de marcação. A jogada iniciou pelo lado esquerdo, Pedro que estava voltando para fechar o setor, o lateral ficou livre para dominar, levantar a cabeça e cruzar na medida. Bom, ali que mais na frente tem mais notícias, eu quero comentar mais sobre esse gol aí. Vamos para mais notícia aqui para ir analisando um pouquinho mais e depois voltar. Léo Ortiz minimiza derrota do Flamengo para o Na Luz na Recopa. É um jogo fora de casa também, eu não tenho porque o Flamengo vai ser uma bagunça, vai ter um jogo em casa, acho que com o Maracanã, aí sim. Paquetá como volante, porque o Flamengo vai jogar em casa, o Flamengo vai ter que pressionar o La Luz. Então, vou colocar aí o Paquetá nesse segundo jogo do Maracanã, por causa de jogo.
e Pedro como centroavante, sim, time mais cascudo para jogar esse jogo em casa, que o Flamengo precisa vencer. Então é um resultado que dá para virar no Maracanã. Mas a derrota, a cobrança primeiro aí, o Flamengo apresentou mal futebol, o Flamengo tivesse acertado 3 bolas na trave, com certeza a gente não estaria comentando tanto porque o Flamengo perdeu o jogo, assim. O Flamengo jogou mal, criou pouco, as jogadas do Flamengo não saía, o Flamengo não conseguia sair da pressão que o Lan Luiz fez sobre o Flamengo não encaixou a sua marcação. Então são detalhes assim que faz o torcedor cobrar o time. Sobre o Léo Ortiz, não está vivendo seu melhor momento. Tem um passe dele que é excelente, eu gosto muito do Léo Ortiz, acho que é um jogador titular do Flamengo, só que o momento dele não é bom. Não é bom, teve um lance lá que ele perdeu a disputa do atacante ali no corpo e quase criou uma jogada de contra-ataque que acabou em gol pro Lan Luiz no primeiro tempo ainda. É um jogador que tem que evoluir fisicamente e tecnicamente muito rápido. Tem um passe muito bom, ele fez alguns passes bons durante o jogo, mas o sistema dele de marcação anda muito fraco. É uma coisa que ele tem que evoluir. Vamos para mais notícia. Defesa do Flamengo atinge marca negativa em 2026 após derrota na Recopa. Negócio de número nunca foi feito, acho que o Flamengo está formando a equipe, acho que vai ter que ter essas mudanças táticas que o Luiz está experimentando agora, porque lá na frente, lá no final do ano, com Libertadores, Copa Brasileiro, Copa Brasil, ele vai ter que ter essa mudança tática, e se não iniciar agora esse processo no início do ano, quando chegar lá no final, não vai conseguir fazer. Então, essas mudanças que ele está fazendo no início desse ano, que já essas críticas que eu estou fazendo também, é algo que ele vai trabalhar, vai ir aos poucos testando, arrumando jogadores, para que possa quebrar esse estudo do adversário sobre o Flamengo. Então, tem que entender que o Flamengo está no processo. Acabou um ano, começou o outro, o Flamengo está iniciando o processo, que a gente vai colher o fruto lá no final do ano. Isso aí eu tenho certeza. Vamos mais notícia. Léo Ortiz tem reação surreal após gol do Lan Luiz sobre o Flamengo. Não queria falar bem do Léo Ortiz, mas queria falar do Léo Pereira nesse gol que o Flamengo tomou contra o Lan Luiz. Se você pegar o lance novo, ele estava querendo corrigir um sistema de marcação com a bola sendo jogado pelo outro lado. Quando ele olhou para trás para querer chamar a atenção de alguém para consertar a marcação, foi o tempo que o lateral esquerdo pegou a bola e cruzou na cabeça do atacante para fazer o gol. Se ele tivesse ali concentrado, fazer o seu papel, que é ser jogador, e deixar essa orientação tática para o treinador, ele teria antecipado ao atacante e tirado essa bola. Foi coisa de 2 segundos que ele olhou para tentar fazer uma orientação, pelo vídeo dá para ver na hora do gol que ele está apontando para alguma coisa. Nesse distrair dele, o atacante tomou a frente e fez o gol. Então eu queria falar sobre isso, sobre o gol do Flamengo nesse esquecido aí do Léo Pereira. Vamos para mais notícia. Felipe Luiz culpa falta antecipada no Carioca por derrota do Flamengo na Recopa. Vamos com calma, acho que a gente está querendo criar confusão, né? Então querendo entrar nesse oba-oba dos antes, que nos pressiona por causa que o Flamengo perdeu, gastou um dinheirão, não conseguiu título. Mas o que faz o Flamengo é lá no final do ano, Brasileiro, Copa Brasil, Libertadores, Mundial, Intercontinental, são títulos que interessam o Flamengo. Ano passado o Flamengo ganhou o Carioca, ninguém falou nada, falou muito. Ganhou a Supercopa, também ninguém falou muito.
Então eu creio que esses títulos, que há uma cobrança agora inicial, quando chegar no final do ano, não vai ter tanta cobrança assim se o Flamengo conquistar os títulos no final do ano. Então vamos com calma, vamos tirar essa pressão em cima dos adversários. Vamos para mais notícia aqui. Felipe Luiz reparte jornalistas sobre lacuna no elenco do Flamengo e cobra José Porto. Eu acho que o elenco está fechado. Eu acho que se você trouxesse o 9 agora no início do ano, não poderia ter dado efeito ao Flamengo. Você tem o Bruno Henrique, tem o Pedro. A gente tem que entender que eles têm que ir afinando. Acho que a gente acostumou com os títulos e compreender que os jogadores há um processo de afinamento técnico e tático que vai começar agora e nós vamos colher esse fruto só no final do ano. Então, vamos com calma, vamos ter um jogo de volta. O Flamengo pode virar esse jogo. É no Maracanã, a torcida tem que ir lá para apoiar, como aquela música diz, no pior momento, e te apoiar até o final. Então, com esse espírito de apoio, nós temos que continuar. Não criar tumulto, pedir a cabeça do Felipe Luiz, que a gente acaba prejudicando mais o Flamengo. Vamos ver aqui, tem mais uma notícia. Arrascaeta faz forte terça-pava após derrota do Flamengo na Recopa. Temos que mudar muita coisa, deve ter falado. Então eu acredito que tem que mudar. Acho que você tem um sistema de jogo com o Pedro e há outro sistema de jogo com o Bruno Henrique. Esse jogo com o Bruno Henrique seria para esse jogo na luz. Bola longa, passe no ponto futuro, apostar na velocidade do Bruno Henrique à frente dos zagueiros adversários, que tem uma explosão muito acima da média. Então essa exploração tinha que ser feita para esse jogo na luz. E com o Pedro é um jogo mais de um pivô que sabe dominar a bola, sabe ajeitar para o companheiro, sabe rodar em cima do zagueiro, consegue ali em espaço curto fazer a diferença. Então são dois tipos de jogo e o Felipe Luiz tem que montar a sua equipe para esses dois tipos de jogos. Vamos para mais notícia, ver que tem mais uma aqui que eu posso acionar. Estou vendo aqui, mas tem mais notícia aqui que não vale a pena comentar. Vamos lá para a notícia. Rossi faz apelo à torcida do Flamengo após derrota para Alan Luiz e Firmino. Ano passado quase ninguém acreditou. Vamos com calma também, Rossi. Não é porque o Flamengo perdeu ontem que o Flamengo está acabado, e nem por isso o Flamengo vai dar uma volta assim espetacular. Vamos com calma, vamos tirar pressão, porque eu lembro que o Gabigol também sempre falava depois que ganhou as Libertadores, que ele já viu o Flamengo virar jogo em 1 minuto e acabou não acontecendo. Então vamos com calma, saber, como o Arrascaeta falou, que tem que mudar muita coisa ali, refazer o time. Então nós estamos vivendo um processo, e esse processo a gente tem que ir avançando. Então vamos com calma, vamos vencendo as etapas, e eu sei que o Flamengo vai conseguir dar a volta por cima, não porque o Flamengo é tão ruim assim. O Flamengo tem elenco, é questão de ajuste. O ajuste vai vir jogo a jogo, treino a treino e adaptação em adaptação. Então vamos esperar para que o Flamengo possa dar a volta por cima. Vamos ler mais uma aqui, antes do futebol masculino, porque eu volto. Sabe onde assistiu o jogo Flamengo hoje versus Red Bull Bragantino pelo Brasileirão Feminino? Vamos acompanhar o futebol feminino do Flamengo também, que precisa de nosso apoio, precisa se apoiar pela torcida também.
Vamos lá. Se às 21 horas e a TV Brasil transmite esse jogo a partir das 8h45. Então, vamos apoiar o futebol feminino. Acho que também precisa do nosso apoio e eu espero que o esporte cresça. Voltando ao Flamengo, fazer um resumão aqui direto sobre o nosso Flamengo. É um time que marcou bem, acho que o Flamengo marcou bem, um Lanús ali. Teve os gols dos caras. Precisa ajustar o sistema de marcação e tal, mas jogou bem. Botou os jogadores de velocidade, que para mim saiu pelo Henrique, mas porém, entretanto, precisa de treinamento e evolução. Se a gente achar que o Flamengo vai estar a resposta rápida, não vai estar, vai ser um processo. O Luiz vai ter que ter paciência para trabalhar sistema de jogos diferente, porque o Flamengo vai ser vigiado 24 horas por time. Ninguém quer que o Flamengo ganhe tudo todo ano. Então eles vão vir. Aquela final da Supercopa com o Corinthians mostrou muito claro que o juiz estava mal intencionado, errou em suas condução como juiz. E o time do Flamengo vai ser muito cobrado. Não pelos flamenguistas, mas sim pelos antes que vão zoar a gente. E a gente vai ter que cobrar do Felipe Luiz, dos jogadores. Então é algo assim que a gente tem que saber ter cabeça fria e coração quente para ser flamenguista. Cabeça fria para não entrar em discussão, coração quente para responder jogo a jogo até o final do ano. Então quem ri por último pode rir melhor. Então vamos com essa certeza e vamos torcer para esse final de semana no jogo do Flamengo, que deve ser pelo Carioca, para Flamengo conseguir o primeiro título do ano, seja o Carioca, seja a Recopa. Vamos conseguir sim, e no pior momento vou te apoiar até o final. Até amanhã com a análise nova, falando sobre o nosso Flamengo.